Hoje nós vamos falar sobre emoções humanas, tá? Nós vamos falar sobre emoções, depois vamos falar sobre sentimentos, depois vamos falar sobre emoções e sentimentos juntos. A gente vai passar agora a entender primeiramente a emoção, tá? Então, primeiramente a gente vai entender emoção, depois a gente entende sentimento. E eu já vou dizendo que emoção é uma coisa, sentimento é outra. Por isso que eu vou separar para explicar. Então, tudo que eu falar a partir de agora está sendo referente à emoção. A primeira coisa que a gente precisa entender de emoção é que ela é uma resposta química, neuroquímica do nosso organismo. Presta atenção. A emoção é uma resposta neuroquímica do nosso organismo. É quando o cérebro ele produz neurotransmissores ou hormônios e inundam o nosso cérebro disso e aquilo resulta numa resposta. Por exemplo, quando você tem um medo muito grande, o seu corpo gela. Este gelo, ele é uma resposta de hormônios e neurotransmissores químicos que faz isso para você não queimar por dentro. Certo? Isso é uma emoção. O medo é uma emoção. A emoção tem algumas características, além de ser uma reação neuroquímica. A emoção é algo intenso. Nenhuma emoção é calma. A emoção, ela mexe com o seu corpo. Por quê? Porque ela é uma reação neuroquímica. Então, ela é intensa. As emoções, quando elas chegam, elas não ficam desapercebidas. A emoção pode ser algo agradável ou algo desagradável. Algo confortável ou algo penoso. Tá? A emoção, ela é mais ou menos duradoura. Eu costumo até dizer que ela é pouco duradoura. Sabe por quê? Uma emoção, geralmente, ela dura entre 10, 15 até 30 segundos, a maioria das emoções quando acontecem. Tem teóricos que dizem que ela pode durar até 2 minutos, mas não passa disso. Uma emoção, quando starta, ela vai durar no máximo 2 minutos, mas é até difícil uma emoção durar 2 minutos. Aí você vai dizer assim, oxente, Augusto, mas eu tenho uma emoção que já durou o dia inteiro. Não, uma emoção não dura o dia inteiro. Sabe o que é que acontece? Ela acontece, ela vai passar 30 segundos, 40 segundos, até 2 minutos. Ela passa e ela pode se renovar. Então, uma emoção, ela pode se renovar durante um bom tempo. Por isso que aqui está dizendo que é mais ou menos duradouro. Porque ela pode se renovar. Quer ver como é que uma emoção se renova? Vamos imaginar que eu e você estamos discutindo. E eu estou lhe fazendo muita raiva. E você começa, a emoção da raiva começa a queimar você por dentro. E aí você diz assim, ou eu saio daqui ou eu faço uma besteira. Aí você sai. E aí a emoção, a gente fala assim, baixou a raiva. Não é? Aí eu vou atrás de você e digo, mas não sei o que, não sei o que. Aí essa emoção se renova e volta a raiva. Então, uma emoção, ela é intensa, ela é agradável ou desagradável, ou penosa ou confortável. Ela é mais ou menos duradoura porque ela não vai ultrapassar 2 minutos. Quando uma emoção chega a 2 minutos, gente, ela já está vivendo demais. Então, geralmente, tem emoção que pode durar 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Então, a emoção tem tempo para começar e tempo para terminar. A emoção, ela tem uma outra característica muito interessante, que é, a emoção, ela é pequenininha no tempo, mas ela é grande em poder. Ela é poderosa. Inclusive, ela pode influenciar poderosamente em diversos órgãos do nosso corpo. Ela pode aumentar o funcionamento daquele órgão, ela pode alterar o funcionamento daquele órgão e ela pode diminuir. Por exemplo, quando você tem uma raiva, seu coração dispara. Quando você tem um medo muito grande, a gente até usa a expressão, meu coração só faltou sair pela boca. Não é assim? O coração dispara, dá taquicardia.
você treme, você transpira, a sua respiração fica ofegante. Então, somente aqui, a emoção já alterou órgão coração, órgão pulmão. Então, veja bem, a emoção, ela é pequenininha, mas ela é tão forte que ela pode influenciar os diversos órgãos do nosso corpo, como a gente já falou, não é? Então, observe. Uma coisa que a gente precisa entender é que a palavra emoção, a raiz dela, não é do nosso português. Ela vem de um verbo do latim, que significa mover. Então, a própria palavra emoção tem na raiz dela o sentido de movimento. Então, a emoção, ela não é nunca estática. Ela sempre provoca movimento. E quando se criou a palavra emoção, acrescentou-se o prefixo da letra E, né? Moção mais emoção, que significa o quê? O movimento para fora. Então a emoção, ela tem essa característica, ela entra em você através dos seus 5 sentidos, por um estímulo externo que aconteceu. Esse estímulo é codificado pela sensação, não é? Esse estímulo é codificado pela sensação, entrado pelos 5 sentidos e chega na percepção, e aí a percepção é que vai decodificar e dar sentido a essa emoção. Então, olha que coisa interessante. A palavra no latim, o verbo significa mover. Quando se coloca o prefixo significa emoção, significa movimento para fora. Então é por isso que uma emoção, ela não vai ser escondida. Você dificilmente consegue esconder uma emoção. Se eu estiver prestando atenção em você, eu sei se você está agradável ou desagradável, se você está confortável ou está desconfortável, se você está encabulado, se você está com medo, se você está com inveja. Então é possível perceber isso. Isso para o psicólogo, isso é uma ferramenta valiosíssima, não é? Então, se a gente entende que a emoção é movimento para fora, todas as vezes que a gente tenta guardar a emoção, a gente está indo contra a nossa natureza. Então as emoções, elas precisam ser colocadas para fora. E a grande sacada é o quê? Você aprender a expressar essas emoções de forma funcional, para que você não provoque uma reação desagradável. Quando você for falar com uma pessoa que você está com raiva dela, você não precisa gritar e estourar com a outra pessoa, porque uma ação provoca uma reação, não é? Então, um grande desafio do ser humano é aprender a lidar com as emoções, uma vez que a gente não tem como evitar que uma emoção aconteça depois que ela já veio. A gente pode interromper essa emoção e não permitir que ela volte e se renove. Vocês estão entendendo? Então, isso significa que essa expressão de movimento para fora, né, é algo interno que pode ser expressado com uma ação, como um tom de voz, uma expressão facial, um gesto no rosto, um levantar de sobrancelha, né, um acenar de mão. Então, as emoções, elas podem, né, se manifestar de várias formas. Presta atenção agora, muita atenção. Eu disse no início da nossa aula que emoção é uma coisa e sentimento é outra, tá? Eu não vou ainda começar a falar de sentimento. Eu só vou evidenciar que são duas coisas separadas, tá bom? Então, emoção e sentimento não são sinônimos hora nenhuma. Guarda isso. Emoção e sentimento não são sinônimos mesmo. Pelo contrário, são processos muito diferentes, tá? Por exemplo, as mulheres e homens dessa sala que já foram pais ou mães, se eu perguntar, o que é que você sentiu ao ver o seu filho, sua filha dar os primeiros passos? Na hora, você vai dizer assim, fiquei emocionado, senti alegria, senti contentamento. Mas quando a gente lembra isso
depois de 5, 6 anos, já não vem mais com a emoção que você sentiu no dia, porque essa emoção, ela foi racionalizada e se transformou num sentimento. Eu vou explicar isso mais para frente. Então, toda emoção, ela é difícil de se explicar por palavras. É muito comum, viu, gente, em consultório, as pessoas dizerem assim: ai, Augusto, eu tô com uma coisa aqui no peito, com um aperto, com angústia, mas eu não sei dizer exatamente o que é. Augusto, eu tô com uma sensação de estranha. Geralmente as emoções, elas conseguem ser nominadas, mas dificilmente elas conseguem ser explicadas como a gente consegue viver. Presta atenção aqui, ó. A emoção é uma sensação física e emocional. Então, essa é uma característica muito forte. A emoção, ela não vai ser somente algo emocional, ela também vai ser físico. Por quê? Porque o coração dispara, porque a gente treme, porque a gente sua frio, porque a gente fica eufórico. Então, guarda, a emoção é uma sensação física e emocional, que é provocada por algum estímulo. Claro, ela é provocada por algum estímulo. Por quê? Porque nenhum processo humano acontece se não houver um estímulo. E se eu estou dizendo aqui que a emoção é um processo e o sentimento também é outro processo, então, logicamente, a emoção, sendo uma sensação física e emocional, ela é provocada por algum estímulo, certo? Que pode ser um sentimento que você já tem armazenado. Por exemplo, você encontra uma pessoa que já fez algo ruim com você. Você vê a pessoa, quando você vê o estímulo externo do corpo, da imagem da pessoa, vai se juntar à sua memória e você vai dizer assim: sei, estou confiando tanto. Percebe? É provocada por algum estímulo que pode ser um sentimento que você já tem ou um acontecimento que você já vivenciou e que pode ser semelhante a isto. E você relembra e provoca uma nova emoção, ou igual, ou maior, ou menor daquela emoção que você viveu anteriormente e que você está fazendo esta ligação. Então a gente vai continuar falando sobre emoção e vamos aqui tentar definir mais cientificamente essa emoção. Até então eu fui dando dicas de reconhecimento de emoção, características da emoção, mas agora eu quero dar uma definição para você, certo? Emoção, ela pode ser definida como um impulso nervoso que provoca um conjunto de reações psicofisiológicas. Olha a definição. Emoção pode ser definida como um impulso nervoso que provoca um conjunto de reações psicofisiológicas.